Pessoal, eu gostaria de apresentar a vocês uma profissional assim, de primeira qualidade, uma profissional de RH muito boa. Ela não pôde vir hoje, então trouxe a Ana. Mentira, mentira. Meu Deus. Ela não pôde vir hoje, então eu trouxe a Ana. Não. Aí a Ana tá aqui pra substituir, porque essa outra pessoa desmarcou em cima da hora, e Eu aí. tava passando ali na frente. Aí eu falei assim, gente, quem quer dar entrevista? Ela, eu. Aí veio. Tirei. Bom, vou botar isso como corte. É verdade. Olá, pessoal. Sou o Ricardo Martins. Estamos aqui no mais um Tech Talks, programa patrocinado pela AX4B e pela Triwi. E hoje está aqui do meu lado Ana Chauvet, realmente uma profissional de excelente qualidade, profissional na área de RH. Olha, te aconselho a seguir a Ana Chauvet no LinkedIn. Você vai ter que até pronunciar seu sobrenome, porque se a pessoa for botar como se pronuncia, é diferente de como está escrito, né? Eu ajudo. Ana, seja bem-vinda ao Tech Talks. Obrigada, Ricardo. Obrigada. Muito bom estar aqui com vocês, né? Sempre bom falar de tecnologia e RH, porque existe uma barreira, né? Uma barreira. Existe algumas dificuldades da galera entender um pouquinho essa conexão, mas é uma boa conexão. Uma boa conexão, A gente só excelente. precisa entender como é que a gente faz. E o sobrenome, que segundo minha mãe, C de casa, H de homem, A de Ana, U de uva, V de Vera, E de escola, T de titia. Pronto, então vai estar aqui nos comentários, vai estar aqui na descrição. LinkedIn da Ana, você seguir. Realmente tem um conteúdo excelente. Eu conheci a Ana através de um outro programa chamado Founder Institute, né, onde a gente fala sobre startups. E sempre gostei muito do conteúdo que a Ana abordou e sempre comentei isso positivamente, né, para ela, que realmente é a diferenciação. Então, eu acredito que todo profissional, e a gente até já começando a entrar no tema de hoje, ele precisa estar inserido nos canais digitais e ele precisa criar uma diferenciação, não é verdade? Com toda certeza. Recentemente a gente andou fazendo uns comentários aqui com o time do porquê que algumas pessoas elas têm interesse em consumir determinado produto, mas não têm interesse em trabalhar com determinado produto, né? Às vezes, sei lá, mulher gosta de produto de cabelo, mas será que ela quer trabalhar naquela marca do produto de cabelo? Sim. Então existe uma diferença muito grande entre você ter uma marca comercial e você ter uma marca de fortalecimento do employer branding, né? Sim. E quando você utiliza o foco no seu employer brand, utilizando tecnologia, utilizando posicionamento, utilizando todo o seu marketing da marca profissional, você acaba se destacando. Então, eu acho que hoje em dia não tem como você não pensar nisso, né? Não, é verdade. E a tecnologia, ela está inserida no recurso humano, no RH, muito mais do que a gente imagina, né? A gente, às vezes, não para pensar sobre isso. Quando a gente fala sobre tecnologia no RH, é muito mais do que o software da folha de pagamento. Muito mais. Na verdade, as pessoas elas têm uma ideia de que é do software de folha de pagamento, porque lá atrás, quando a gente começou a falar sobre o RH ele era o quê? Fazer a admissão das pessoas. Então, o dono da empresa entrevistava um candidato tecnicamente bom, o mais antigo da empresa entrevistava a pessoa para saber se cabia tecnicamente ou não, e naquele momento precisavam de um profissional operacional para fazer a admissão. Então, as pessoas começaram a achar que o RH era DP, Departamento Pessoal. Conforme o tempo foi passando, as necessidades foram mudando, por quê? Não é só por conta da pandemia que a gente teve uma necessidade de melhorias das ferramentas e condições, né? Isso já vem há muito tempo, quando as pessoas começaram a querer ser vistas como pessoas. E aí, as áreas elas começaram a deixar de ser um RH operacional para obrigatoriamente entrarem num fluxo de RH estratégico. Excelente. E não tem como você se tornar um RH estratégico sem que você melhore também as condições de trabalho desse profissional. Excelente. Então, não tem como a gente falar de RH, não falar de tecnologia, ainda mais nos dias de hoje, e principalmente aprofundar o que é o RH. Né? Uns pensam que é recrutamento, outros pensam que é folha de pagamento, outros pensam... Mas é muito mais abrangente do que isso. E assim, o RH é uma área que eu sempre gostei muito, né? Tanto é que quando eu fui entrar na faculdade, tinha um curso de recursos humanos e o curso de marketing. Eu sei que eu já trabalhava com marketing, né? Mas eu achava que o RH seria uma área que eu poderia me dar bem, porque eu sempre também gostei muito de me relacionar. A gente está falando de tecnologia, mas a parte do relacionamento ela é super importante também, né? Eu acho que ela é até mais importante, assim, porque até para você fazer uma reclamação de um
de algo interno que não está parametrizado corretamente, você tem que saber se comunicar, né? Eu acho que hoje uma das grandes problemáticas que a gente encontra é a dificuldade das pessoas comunicarem e também de entender os 4 perfis comportamentais que todos nós possuímos, mas cada um com a sua tendência, para que a gente possa saber falar corretamente. Eu percebo, Ricardo, muitos cargos de liderança que tem aquela famosa frase: muitas pessoas vão embora dos seus cargos por conta de, não de líderes, né, de chefes, e na maioria das vezes está por conta da comunicação. Então, eu sempre costumo dizer que quando você entende sobre as pessoas, você se comunica muito melhor, porque cada perfil desse requer uma forma de você se comunicar. E as pessoas não prestam atenção nisso. Então, até para solicitar uma melhoria de parametrização numa plataforma, você tem que saber o que pedir, como pedir e principalmente como falar. É verdade. Eu quero falar mais sobre esse assunto do meio já, né? Do relacionamento entre o chefe, o líder e o colaborador. Mas antes disso, eu queria entender o seguinte: já tem um bom tempo que eu não faço entrevistas de trabalho, né? Hoje, com a minha empresa, eu não faço mais entrevistas, mas a época que eu fazia, era sempre às vezes o mesmo processo, né? Uma entrevista ali pessoal, um teste, né? E às vezes algum teste ali na área, né? E também alguns testes comportamentais. Uhum. E esses testes, por exemplo, comportamentais, eu percebi que assim, seguia um padrão. Né? A gente acaba analisando ali, fazendo várias entrevistas, né? A gente acaba Uhum. analisando um padrão e eu percebi que se eu respondesse a maneira certa, eu teria ali uma nota, né? Uma nota melhor ali, uma diferenciação. Então eu percebi que existia uma maneira correta de responder. Aham. Hoje, com a tecnologia, os profissionais os recrutadores, como que eles estão se beneficiando dessas tecnologias para poder identificar o melhor profissional, de fato, identificar a questão comportamental, questão técnica? Como que a tecnologia está ajudando os recrutadores a encontrar os melhores profissionais? Uhum. É, o primeiro ponto que a gente tem que entender é que, ainda que a gente introduza a tecnologia, no meu ponto de vista, vale muito mais a pena você ter um modelo semi-automatizado, onde o humano ele não é totalmente desconsiderado. Sim, Porque se a gente faz processos totalmente só com pessoas, sem tecnologia, você tem muito mais tempo de trabalho, muito mais sim, horas e esforço. Se você faz exclusivamente com a tecnologia, você não tem a cabeça pensante para poder fazer diagnósticos que somente um ser humano conseguiria e não a uma tecnologia. parte mais subjetiva ali Muito sobre. mais subjetiva. Entendi. Agora, quando a gente compõe faz essa combinação, a gente consegue. Todo mundo tem benefício, todo mundo se dá bem. É, no processo introdutório, várias tecnologias que existem por aí, elas já são parametrizadas para poder fazer a composição do candidato com a vaga, encontrando palavra-chave. Para que as Uhum. pessoas que estão assistindo a gente entendam, palavra-chave nada mais é do que tem o É, job description, que o gerente junto do RH escreve, é um documento confidencial, e esse documento confidencial ele é transformado para a divulgação da vaga. Então, aquela vaga que você vê lá no LinkedIn, que você se interessa, ela foi construída a partir de um documento interno da empresa. sim, Aquelas palavras que estão lá naquela vaga são as famosas palavras-chave. Essas palavras deve conter no currículo do candidato. E na maioria das vezes, o que o candidato faz? Opa, essa vaga aqui tem super a ver comigo. Manda. Só que ele não analisa se o currículo dele está se conectando com a posição. é verdade. Ele não coloca a palavra-chave corretamente Hum. na hora da candidatura. E um terceiro ponto que já já a gente deve falar sobre o LinkedIn, que ele não conhece os bastidores dos algoritmos de várias plataformas e acha que basta ir lá e candidatar. É E verdade. não é bem assim. Tem que E, entender. e a tecnologia ela consegue fazer essa ponte, só que não adianta eu ter uma tecnologia super preparada se eu não tenho educação da outra ponta de como ela funciona. Mas, uma vez que isso se encaixa, as coisas acabam fluindo muito bem. No teste comportamental, eu adoro o teste comportamental. Eu acho que super, super vale a pena. Eu utilizo uma plataforma, uma tecnologia para poder aplicar, mas eu ainda faço uma modelagem humana também. Sim. Eu também aplico um teste de essência profissional. Sabe aqueles testes de proficiência que a gente faz lá na Uhum. escola? Sim. Eu faço questão de aplicar junto. Por quê? Teste comportamental, ele tira uma foto do agora. É. E o teste de essência, ele mostra a sua raiz. Então eu consigo ver no candidato quem ele é para quem ele está.
e eu comparo os resultados e vejo se ele está feliz, se ele está alinhado com a posição, se ele está fazendo aquilo que ele ama. E o meu papel como RH não é simplesmente olhar e falar, não, não serve, não. É até orientar, ajudar essa pessoa. Então, reforço, eu acho que todas as etapas, elas vão ser fundamentais, que a tecnologia faça parte. Mas desde que a gente entenda como funciona, acho que em todas as áreas, né? Sim. Como funciona e sempre tendo um olhar subjetivo, porque a gente está falando de pessoas. Isso que você comentou, acho que é um ponto importante para quem está nos assistindo. Quando a gente vai falar de. Você falou, você tem ali a vaga e você identificar essas palavras-chave e ajustar seu currículo. Toda vaga que eu enviava, eu analisava a vaga e eu fazia um ajuste para aquela vaga no meu Uhum. currículo, porque eu percebi, para trabalhar com marketing, digamos, marketing é tudo igual, só que cada empresa vai ter uma necessidade específica. Então eu fazia muito essa adaptação de identificar o que aquela empresa precisava e eu fazia esse ajuste no meu currículo. Então é o que você comentou, né? De não é só enviar o currículo, É. mas sim fazer esse ajuste, né? Na verdade, desculpa até te Nada. interromper, na verdade, assim, até a critério de conhecimento mesmo para as pessoas, assim, e uma ajuda. Vou até dar uma dica aqui para um exercício para a galera fazer que vai ajudar. Seguinte, é, quando você tem um objetivo profissional, digamos, quero ser gerente de marketing. Você vai colocar lá o campo objetivo profissional. Esse campo já cai nas inteligências artificiais automaticamente. Então, o campo objetivo profissional, ele não é gostaria de desenvolver um trabalho bem feito na empresa tal, tal, tal. Não. Ele é um campo estratégico, onde você vai colocar o seu cargo e onde você vai colocar a sua área. Isso Sim. daí já é para pescar através das plataformas de inteligência artificial. Ponto. Quando você tem um objetivo decidido por você mesmo, internamente, internalizei, quero ser gerente de marketing, e você já colocou isso no objetivo profissional, tudo que você colocar de descrição de atividade dentro do currículo no campo experiência profissional, ele precisa ser visto por um exercício chamado bússola de mercado. Então, digamos, você foi diretor de marketing da Polishop, por exemplo. O que os diretores de marketing de empresas como a Polishop, por exemplo, Hum, é, têm divulgado nas vagas? Então, eu pesco lá no LinkedIn 5 vagas de diretor de marketing. E eu vejo que de dentro dessas 5 vagas, mais se repete. Entende que não se repete à toa? sim. Se repete porque é uma linguagem Existe um padrão. universal. É, E aí você pega o seu currículo e você coloca as palavras que mais se repetem isso. dentro da sua descrição de atividade. Perfeito. Quando você vai se candidatar para a vaga, você não precisa modificar Sim. o seu currículo. Se você precisar, você só vai acrescentar. É, E aí vai chegar uma hora que o seu currículo vai estar tão robusto que você só vai mudar o campo correto. objetivo profissional. Aí É, você pescou a inteligência a teu favor. não, é excelente. Acho que você usou a palavra correta. Quando eu falei que eu modificava, mas era isso, eu fazia ajustes para melhorar Vai potencializando. ao ponto de chegar que eu falava assim, não, esse currículo tá bom, Tá né? bom. E eu recentemente fui apoiar um cliente e eu divulguei uma vaga no meu LinkedIn e deu, assim, recebi 300 mensagens assim, em uma hora. De Uhum. pessoas entrando em contato, a gente foi selecionando ali os perfis, né? E dos 300 fomos minerando ali, chegamos em 50 perfis que eram realmente interessantes. E um ponto que eu percebi era a, a falta de qualidade no currículo. Assim, independente se a pessoa ela tem um emprego ou tinha 10 empregos. Uhum. Muitos currículos que eu vi tinha ali, por exemplo, pouquíssima descrição na vaga. Isso é um erro muito grave, né? Muito grave. As pessoas não percebem isso, né? Não. E uma vez, só antes de comentar, eu fiz um Claro. comentário isso para uma pessoa, falou, olha, você parece que tem uma boa experiência de você passou em várias empresas, mas assim, não tem nada, você tem uma linha É. para falar que você fez alguma coisa numa empresa assim. Tinha uma linha. Como é que você quer que o recrutador ele se interesse por você? Algumas pessoas acabam percebendo, nossa, realmente, eu vou melhorar e até apoiei algumas pessoas nesse processo. Aí teve uma pessoa que me respondeu o seguinte, eu deixo assim porque se o recrutador ele vai se interessar, ele vai ficar curioso e vai entrar em contato comigo. Aí eu Mas falei não assim, é bem olha, assim. aí eu falei, olha, isso não vai acontecer, sabe por quê? O recrutador ele vai olhar o seu currículo e vai olhar de uma outra pessoa com tanta descrição, ele não vai perder tempo, porque ele tem É. mais 1000 currículos para analisar.
É É. verdade. O que você pode falar sobre, comentar sobre isso, até para continuar nessa dica aí que você está dando? Na verdade, assim, eu acho que eu vou colocar dois pontos desse teu comentário. O primeiro é sobre realmente as pessoas não terem base para poder montar um currículo. As pessoas não sabem mesmo. E também, assim, tem tanta informação rodando no mercado que você não sabe nem mais o que você acredita, o que você confia, né? Então, eu sempre falo, tem que procurar profissionais sérios ali, né? Eu já vi várias histórias, já vi cada coisa que eu fico apavorada. Mas a gente tem sempre que pensar como estratégia. Por exemplo, o Clube de Caeiras, que é a plataforma que a gente ensina tudo isso. Desde o básico até o avançado para a pessoa construir. Só que você não tem isso disponível o tempo inteiro. As pessoas não têm acesso o tempo inteiro se ela não estiver ali conectada. Então, é meu papel o quê? Avançar com isso para poder fornecer educação. Mas é muito difícil chegar até as pessoas, principalmente se pelo LinkedIn, ela não participa, porque o algoritmo não vai entregar. É. E é onde eu queria entrar no ponto. As pessoas, além delas não prepararem um currículo, que é um currículo que vai falar a linguagem do recrutador, ela também não conhece como é que funciona o algoritmo do LinkedIn. E a falta do conhecimento do algoritmo do LinkedIn faz com que ela tenha um perfil, às vezes, lindo, maravilhoso. Mas se ela não fizer exercício de aumento de visibilidade, o perfil dela não chega. Então, eu vejo muita gente procurando, Ana, eu quero melhorar meu LinkedIn. A primeira pergunta que eu faço é: para quê? Qual o seu objetivo? Fortalecimento de marca? Recolocação? Conseguir negócios? Quer adquirir conteúdo? Se tornar um colunista? Sei lá, né? Eu preciso entender o porquê, porque esse porquê a gente consegue pegar o algoritmo e transformar na ação prática desse porquê que ele quer, né? Então, quem busca emprego, por exemplo, precisa entender que existe um algoritmo por Sim. trás, não só no LinkedIn, mas em várias plataformas. Só que às vezes parece que é mais fácil reclamar. Tô te É. falando, tem conteúdo disponível ali, por Sim. exemplo. Lógico que tem muita informação que às vezes pode ser truncada, mas tem vários profissionais sérios que conseguem contribuir. Ó, recentemente, vou contar um case aqui que foi impressionante. Um conhecido falou assim: ai, poxa, eu tenho uma amiga aqui que ela tá querendo mudar de emprego. Quando eu recebi o currículo, na hora eu falei assim: caramba, tem que melhorar. Eu, na mesma hora, me prontifiquei. Peguei o celular, gravei um áudio. Falei: olha, detalhadamente, o currículo dela tem que melhorar nisso, 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 nisso. Passei tudo, dei a planta inteira do que precisava fazer. Falei: me manda de volta, porque eu tenho uma outra pessoa conhecida que vai abrir uma vaga, tal, 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 e eu vou. Acho que faz sentido, vou colocar ela no processo. Não atualizou o currículo. Ainda assim, eu acabei tentando ajudar de alguma forma. Ela não foi na entrevista, não deu satisfação e perdeu a vaga. É. Sendo que ela poderia fazer a tal transição que ela queria. Então, eu acho que existem muitas coisas também por trás de um currículo que você manda. Eu acho que tem que Sim. ter a verdadeira vontade de você conseguir aquele emprego. Porque na maioria das vezes as pessoas se apoiam que a tecnologia é problemática, mas ela, É. quando tem o suporte ali para poder fazer, acaba não utilizando. Você falou isso uma vez, o meu irmão. Logo quando cheguei em São Paulo, isso foi tinha 26 anos, tem 14 anos atrás. Eu tava procurando emprego e tal, e eu conversando com meu irmão, falando assim: poxa, o Roberto, meu irmão, ele vou mandar pra ele essa parte. E eu falo: nossa, tá difícil, né? Procurando emprego, fazendo várias entrevistas e tal. Fazendo entrevista, gastando dinheiro com estacionamento, gastando dinheiro com ônibus, não sei o quê. E aí ele comentou assim: Ricardo, você tem o pior emprego do mundo, que é procurar emprego. Aí ele falou assim: pensa só, Ricardo, você faz tudo que uma pessoa empregada faz, só que não ganha por isso. Você tem que preparar o material de apresentação do teu produto, ou seja, que é você. Você precisa ir visitar cliente para vender o teu produto, que é você. Você precisa fazer follow-up com os recrutadores, né? Digamos, com os clientes, que é saber se você foi, se eles querem comprar teu produto ou não, que no caso é te contratar. Então você faz tudo que uma pessoa que é empregada faz, mas não ganha por isso, né? Então você tem o pior. E realmente, procurar emprego é o pior emprego do mundo. Você faz tudo que tem que fazer e não ganha por isso. Então, realmente, esse trabalho, né? De essa questão de ser
se você não tiver essa força de vontade, né, não tô dizendo que todo mundo que tá fazendo, né, vai conseguir, Lógico. realmente o mercado sempre foi muito concorrido, Uhum. né, sempre foi extremamente concorrido. Eu fazia entrevista na área de marketing, era eu e mais uma galera fazendo entrevista, né. Então, sempre foi muito concorrido e cada vez é realmente muito mais É. concorrido. Mas realmente, se não tiver assim esse engajamento, lá no LinkedIn, eu até fui ver recentemente que tem as vagas que você se candidata. E tem Uhum. assim, então, eu estava vendo lá as vagas que eu me candidatava, vagas assim, de vários anos, tem lá, vários anos. E eu falo assim, caramba, me candidatei com tudo isso de vaga já. Então, assim, tinha lá um momento, quando era tanta vaga que eu me candidatava, assim, era por dia enviando 30, 50 currículos, assim, e aquela tentativa e erro, né? Então, realmente, é esse ponto. A gente falou bastante de quem está procurando e os recrutadores. Uhum. O recrutador. Mas antes de entrar na parte dos recrutadores, você falou do clube de carreira, que é a tua Sim, sim. plataforma. Conta um pouco mais aí, até para quem está nos ouvindo Uhum. conhecer. Na verdade, assim, antes da gente falar até do clube em si mesmo, é importante a gente falar como que a gente pensa sobre RH, né. Hum. Eu Como que você pensa sobre RH? então, eu acho assim, Ricardo, a gente é uma fonte a gente pode ou abrir portas ou criar muros, né. Eu acho que meu papel como RH, ele é de incentivar, modificar e educar a vida profissional das pessoas. Eu não consigo imaginar a minha vida sem potencializar a vida dos outros, porque o que eu tô falando, eu já passei. Eu já já fiquei desempregada, eu já fiz Uber, eu já vendi fralda, eu já fiz tanta coisa na minha vida, trabalhei informal, já fui mãe solo, fiquei desempregada depois da licença maternidade. Então, eu senti na pele as dores de quem hoje vive. Então, eu não tô falando porque eu aprendi isso dentro de uma boa faculdade, alguma coisa do tipo, não. Minha maior escola foi a vida mesmo, É né. verdade. Me formei, estudei, É a etcétera, melhor mas escola que tem, né? mas eu vivi essas coisas. Eu lembro, nossa, várias e várias vezes eu ficava batendo, falando assim: "Meu Deus do céu, por que que eu estou passando por isso? Eu não aguento mais". Eu já cheguei em muitos momentos da minha vida onde eu ficava imaginando como seria o momento em que tudo isso iria acabar. Então, eu hoje nesse papel onde eu tenho a oportunidade de ajudar as pessoas, eu sei o como ajudar, porque eu sei o que eu precisei em algum momento. E eu lembro que em um determinado momento eu já estava desesperada, eu já não aguentava mais. Eu trabalhava com um chefe extremamente tóxico. Ele tacava caneta em mim, só, bum! Que maravilha. Na parede, assim, tá. Eu falei, ó, Gostoso, né, trabalhar assim, né? foi quase. Foi quase quase que Olha, veio. e que gostoso. E sabe por que que ele fazia isso? Por quê? Porque eu odeio ficar com o pé, com o sapato fechado. Hã. E aí eu chegava, sentava na minha mesa, eu tirava o sapato e ele odiava. Eu falei: "Gente, mas eu não tô nem com chulé, pô, eu posso tirar meu Será que você não sapato?". tinha chulé, não? Aí eu falei: "Pô, só se meu olfato tá muito ruim". Tira aí pra gente ver. Né. Eu perguntava aos colegas, eu falei assim: "Gente, mas pelo amor de Deus, qual o problema de eu ficar", e não aparecia que eu Mas estava que maneira boa de descalça. resolver, né? Joga uma caneta na Menina, pessoa, ele né? socava a mesa, ele tacava olha, era uma coisa de louco. Eu falei: "Senhor, eu Pra não fazer aguento". você colocar o sapato. Não, eu reclamava Podia de tudo, conversar, né? reclamava de Ele não sabia tudo, não conversar. sabia conversar. Ou seja, não faz isso, joga a caneta, Não. né? Não, era impressionante. E aí um dia eu descobri que ele não sabia mexer no HP 12C, que é aquela Uhum. calculadora pra fazer conta. E aí quando eu descobri isso, aí mesmo que o cara enlouqueceu. Nossa, aí era o problema, era o sapato, era que eu descobri que ele não sabia mexer na calculadora. Aí depois, enfim, aí as coisas foram aparecendo, aí a gente foi entendendo por que que ele estava com tanta raiva, porque as coisas apareciam ali pra mim. E eu estava desesperada, só que eu precisava, meu filho era recém-nascido, era bebezinho, eu tinha sido mandada embora, foi um caos. E aí eu falei: "Gente, mas pelo amor de Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Tipo, o meu trabalho é desviar de canetas", né, assim, era uma loucura. E aí, eu vivi muitas situações onde as pessoas, elas vivem hoje, quando elas estão no desemprego ali, buscando uma recolocação, mudança, né. Então, isso fez com que eu tivesse uma bagagem, porque o que as pessoas hoje imaginam da vida onde elas querem chegar, eu passei por isso e eu falei: "Cara, eu também quero chegar naquele lugar". E eu sei o quanto que foi difícil. Então, todo mundo hoje, por exemplo, que é reprovado no processo seletivo dentro da empresa, que a gente está fazendo o processo, a gente sempre no final dá um feedback, negativo, por exemplo, mas a gente dá um acompanhamento de recolocação profissional. Legal. Então eu viro e falo assim: "Ó, tô aqui, tô te dizendo que você não foi aprovado, mas vem aqui comigo que eu vou te dar a mão e eu vou te ajudar". E foi a partir disso que o clube surgiu, que é pra gente pensar nas pessoas que foram
reprovadas, porque hoje ninguém pensa, né? Então a gente faz esse apoio, a gente dá esse acolhimento, a gente dá essa ajuda. E eu acho que isso a gente entra num tema que é recrutamento humanizado. E que por ser humanizado, tem tecnologia, tem direcionamento, porém tem um direcionamento estratégico, Sim. né? Então, essas dicas de LinkedIn que eu dei, esses exemplos que eu estou trazendo, se você conheceu, não é assim, vou te ensinar um modelo, vai lá e faz. Não. Se você pegar e você seguir o método ali, se você abrir a sua mente, fazer testes, usar a bússola de mercado, utilizar corretamente as tecnologias, não tem como você não conseguir. O problema é que o mundo mudou. Eu também É. colocava currículo onde a pessoa ia lá, olhava em 6 segundos, não, não quero, e descartava o currículo. Hoje não tem mais papel para isso, né? Então eu acho que tem muita coisa acontecendo e a nossa essência ela é exatamente isso, voltada para dor lá que eu já senti, que Sim. doeu e que agora a gente consegue ajudar ali as pessoas, né? Não. Não, é excelente, né? É excelente. Aí quem se interessar, Sim, a gente como tá. O que mais tem é conteúdo por aí. Digita lá o nome, Ana Chovendo no ó, LinkedIn, no Instagram, em todos os lugares vai ver tanta coisa legal disponível e de tem graça também, tem principalmente para muito as conteúdo bom. pessoas. Eu te acompanho no LinkedIn sempre, né? Achei os conteúdos que você publica lá excelente. Antes de eu perguntar sobre o clube de carreira, eu ia perguntar sobre os profissionais de RH, Sim. né? Eu tenho visto também muitos profissionais começando a ter uma especialização. Então, por exemplo, tech recruiter, né? Profissionais Aham. especializados em uma determinada área. Como você está vendo essa especialização dos profissionais de RH no recrutamento? Porque assim, eu já fui entrevistado por profissionais que eu percebi que eles não tinham conhecimento necessário para recrutar para aquela vaga. Aham. Às vezes não foi nem brifado. Ao ponto de um profissional, uma vez ele pediu assim, eu fui entrevistado por vários profissionais excelentes, né, que davam um show ali no conhecimento, assim. Foram sempre por mais profissionais extremamente qualificados do que por menos, né? Só para deixar claro. Mas uma vez um profissional me entrevistou e ele falou assim, olha, é, fala algumas coisas assim, algumas palavras assim que você tem no dia a dia. Eu falei, como assim? Aí eu comecei a falar Google Analytics, Google Ads, isso. Que eu acho que do briefing ele recebeu lá, o É, profissional tem que fazer isso. Porque eu tava falando sempre de uma maneira mais assim, estratégica, né? lógico. Eu vou ajudar a empresa a posicionar, né? Tudo mais. E a forma como eu tava falando não tava ali de acordo, talvez, com o que ela tinha na No descrição do roteiro. roteiro. E aí eu comecei, não, eu falei, Google Analytics, Tag Manager, Google, isso. Aí eu falei, olha, Google Analytics que eu sei muito bem, tem a outra ferramenta X, comecei a falar, nossa, legal, então não sei o quê. Enfim, aí eu até falei, olha, se você precisar de apoio, eu posso te apoiar aí, tá? Mesmo que eu não seja contratado para Você, vaga, você eu pensei, olha, eu o técnico do posso te recrutador. ajudar ali para te orientar quanto a isso, né? Então, eu acho, aí eu tenho visto hoje profissionais que são especializados em algumas áreas, e eu acredito que isso seja muito bom para a empresa, porque não vai ser um profissional que vai ser enganado por alguém que saiba falar bem. Tipo, já sei o que você quer, vou falar uma série de palavras legais ali e vou enganar o recrutador. Como é que É, você está vendo essa especialização dos profissionais de RH? eu acho isso fundamental. Principalmente quando a gente tem a transição do RH operacional para o estratégico, isso se torna algo de extrema importância. Vou dar um exemplo. Hoje, uma pessoa do meu time, ela faz um recrutamento e seleção de uma vaga de tecnologia, ela tem a base de tech recruiter, mas ela não vai fazer uma vaga operacional. E ainda que o caminho de recrutamento ele seja praticamente ali igual, as palavras, né, elas mudam e o conhecimento também. Então, eu acho isso fundamental. Eu acho que as pessoas elas têm sim que se especializar cada vez mais. Agora, por quê? Precisa se especializar? Porque quanto mais você entende o fluxo, mais você tem assertividade. E um dos maiores erros de contratação hoje está no início do processo. É. Como eu falei, quando você. Qual que é o início? Exatamente, quando você desenha o job description junto do gestor. Então, você Hum, vai abrir uma vaga, tá? Fala assim, Ricardo, vamos lá, senta aqui. Vamos conversar aqui. Conta pra mim o que você precisa. Geralmente os gestores, o que eles fazem? Eu quero isso, quero aquilo, quero não sei o quê. Começa a usar palavras bonitas para poder. sim. Aí fala assim: não, vamos fazer o seguinte, volta aqui comigo. Qual é o dia a dia dessa pessoa? Você fala assim: a pessoa vai chegar, vai abrir uma planilha. Aí, por exemplo, então o gestor falou que queria Google Analytics, Facebook Ads, não sei o que, tananã. Aí ela fala assim: não, ela vai chegar,
vai abrir o computador dela, vai olhar as planilhas dos clientes e vai entender quais são as demandas necessárias. Se aquela demanda de Google Ads estiver na pauta, ele vai fazer. Então, ou seja, ele não tem que ter conhecimento de Google Ads. Eu já entendi qual é o fluxo do dia a dia que esse Google Ads vai entrar. Tá? Então, começa por aí. O recrutador, ele precisa entender qual é o fluxo. Então, o erro começa nesse momento. Quando a gente não traz o gestor para o nosso lado como especialista do mercado. Eu estou no mercado olhando o que está acontecendo. E eu posso te dizer, Ricardo, se você não entrar comigo no dia a dia, eu não vou conseguir te ajudar. Porque o que é em que momento o Google Ads ele vai entrar? Que tipo de cliente? Pequeno, médio, grande? Você quer fazer o quê? É uma landing page? É um produto que você vai vender e vai comprar na hora? O que é? Uhum. Então, a expertise do marketing, por exemplo, que eu te trouxe aqui, ele vai facilitar eu ter mais assertividade e na hora que eu estiver construindo esse documento, aí eu pergunto, e você como gestor? Porque tem a cultura macro da empresa, então a tua empresa tem aquela cultura lá. Mas peraí, qual que é a tua cultura? Que é a cultura micro. Quem é você? O que que você gosta como gestor? O que que você não gosta? Sua vivência. Me fala sobre você. A gente tem que perguntar só me fala sobre você como candidato. Quem é o Ricardo como líder? E quando eu faço essa pergunta, eles ficam, É. gente, mas que pergunta difícil. Eu falei, agora você imagina o candidato que está aqui numa angústia, tentando atender a sua demanda e você não sabe nem falar sobre quem você é. Então, a gente tem que trazer o gestor para essa realidade, porque é nesse momento que você vai me falar. O dia a dia desse profissional é assim, assim, assim. Tô cansada de encontrar. O gestor falou assim: quero um gerente de marketing. Aí ele me traz o dia a dia desse profissional e fala: olha, para essa vaga não é um gerente, é um coordenador. Um analista sênior, a gente consegue atender essa demanda. Então, acontece muito assim, né? Gerente de marketing vai pagar um valor de um analista sênior. Mas peraí, o que ele está querendo é um analista sênior. É. Ele só não soube descrever. Então, quando você descreve corretamente o job, você passa a entender quais são as expertises técnicas que aquele recrutador precisa ter. E se você coloca essa vaga com o recrutador errado, você demora, você erra no hunting, que é o processo inicial, e você não traz as pessoas adequadas, Mas eu porque posso você não falar. consegue nem avaliar isso que E aí você tem viveu. custo de treinamento, custo de trazer o profissional para depois perceber que ele não estava É, apto para a vaga, tem que demitir, tem que. exatamente. E para todo mundo é mais fácil demitir. E o processo ele se torna muito caro, né? Então, ou seja, se Muito. a base não for feita corretamente, todo o processo ele se torna tão oneroso para a empresa, né? Mesmo que não vá demitir, mas vai manter um profissional que não está qualificado para a vaga, se torna ainda oneroso também, né? Porque Total. você vai ter uma pessoa que não vai estar fazendo o que é adequado para a vaga, né? Exatamente. E na verdade, assim, uma contratação errada, ela tem um custo errado, mas a gente está falando dos sonhos da pessoa É, também. Porque na maioria das vezes, vamos pensar no nível. Porque a gente, quando vai falar de carreira, a gente tem que pensar não só nos perfis comportamentais, isso. mas a gente tem que pensar nos níveis de maturidade. Então, se a gente pega um profissional que está, a gente chama de, vamos botar em 4 níveis. Digamos que o profissional está no nível 2 ali, que é um nível onde ele está na dúvida do que ele quer, onde ele precisa de um apoio, de um bom treinamento, de um bom direcionamento. Você pega, contrata ele, você não dá o que ele precisa, depois você ainda demite como se ele fosse um É, profissional ruim, é, você está destruindo os sonhos dessa é pessoa. verdade. Sabe? Eu tenho uma situação que eu vivi, que isso foi o grande girada de chave da minha vida, que eu fui contratada para resolver 120 vagas operacionais numa empresa, uma empresa enorme. Tínhamos 28 dias para poder fazer a contratação. Nosso time foi, fechou. 28 dias, 120 vagas. Isso era 17 de dezembro. 17 de dezembro de 2018. Quando foi no dia 18 de dezembro de 2018, eu cheguei no escritório, dei folga pro pessoal, vai todo mundo, né, relaxar, eu toco o barco aqui se der algum B.O. Dia 18 de dezembro, cheguei no escritório, falei, gente, já tá tudo aceso, o que que aconteceu? 8 horas da manhã, superintendência foi e mandou, Ana, tem que mandar todo mundo embora. Falei, quê? Mandar os 120 embora? É, a gente teve uma questão de planejamento financeiro, infelizmente a gente vai poder contratar. Falei, como assim? Não tinha acabado de contar, né? Como assim? Falei, bom, eu tô aqui pra ajudar, vamos resolver? Como é que a gente resolve? Não, não tem como resolver. Ainda escuto um analista, estar aqui é estar assim. Eu falei, pô, então isso é rotineiro, né? Então, assim, é, é, eu acho que até abrindo um pouco mais assim, até da visão, o RH, ele precisa se posicionar, ele não pode ter medo da gestão. Ele precisa se posicionar, porque é ele quem está fazendo a bússola de mercado diariamente. Uhum. Então é ele quem vai virar para o gestor e falar assim, Ricardo, cara, esse caminho aqui não vai funcionar. Vamos por esse aqui?
Vamos por aqui para você ver. Eu preciso te passar segurança. Senão, você nunca vai confiar de que a gente vai achar a pessoa certa. E aí, se não tem essa conexão. Então, você ter expertise, voltando, né? Você ter a expertise certa, o direcionamento certo, fazer um bom job e lançar para o mercado com um profissional que está entendendo a especificidade do negócio, com toda certeza, você faz um hunting só, você acha as pessoas certas de uma vez só, você não tem turnover, você não tem rotatividade e você não brinca com o sonho das pessoas. Que, para mim, é o maior peso que existe no mercado de recrutamento. Você não pode você pode ser o responsável por coisas boas, mas é injusto você ser o responsável por coisas ruins na vida do outro. Ainda mais sabendo que você não está fazendo um bom trabalho. Eu sempre pensei nisso, a demissão, ela é um processo complicado, né? Porque você tem uma parte técnica, que às vezes o pessoal pode não estar entregando ali, mas tem esse lado pessoal também, né? E você fica. Você é um gestor, um líder líder de uma empresa, você tem uma equipe, você fica com essa questão também, né? Dos sonhos, do planejamento da pessoa, né? Então é um ponto complicado, né? Não tem como dizer que, assim, pelo menos eu nunca pensei dessa maneira de só, tá bom, demitir é fácil, né? E tem muita empresa que faz isso, né? Demissão é fácil. Você contrata, contrata, contrata e depois, bom, demite, né? Tem muita empresa que realmente tem essa ideia de, contratou, se não deu certo, demite depois e... Demite, Mas a própria geração Z, ela já está forçando o mercado a não se comportar assim. né? Porque ela tem a expectativa de ter a experiência do candidato desde o início. Então, ela já está naquela expectativa de se me tratar assim, eu não fico. E as pessoas estão se espelhando, porque de fato, antigamente as pessoas não tinham coragem de falar, mas elas também queriam ser bem tratadas. Só que vem uma questão ali da necessidade. Mas é impossível encontrar uma empresa que vai valorizar os meus sonhos. Quem disse? Olha o mercado aí agora, né? E essa questão de identificar a pessoa também tem um ponto de saber se aquela pessoa realmente ela está apta para aquela vaga, não uma questão técnica, mas uma questão assim, de comportamento também. Então, por exemplo, imagina que você tem aí, quero saber se existem tecnologias para isso e ferramentas para isso, de identificar um perfil mais introspectivo, extrovertido, tipo, como que eu pego uma pessoa que ela tem um perfil mais introspectivo para ela gerir 30 pessoas, por exemplo, né? Será que aquela pessoa não é aquela pessoa ideal que vai fazer aquele trabalho, do computador, da tecnologia, né? Aquele envolvimento assim? Ou aquela pessoa tem ela tem um nível ali de comportamento que ela vai conseguir realmente lidar com 30 pessoas? Porque, assim, faculdade, escola, ela não ensina a gente a lidar com pessoas, né? Você sai da escola sabendo muito bem as matérias básicas. Você vai para uma faculdade, fiz marketing, você sai sabendo marketing. Mas você não sai, você não, assim, pelo menos na época que eu fiz faculdade, e hoje até fazendo pós-graduação, até que eu vejo algumas questões relacionadas a isso, mas pelo menos na faculdade eu não via isso, que era me ensinar a lidar com pessoas, né? Então eu fui fazer uma entrevista que, como é que é a sua capacidade de liderar pessoas? Eu falei, olha, eu nunca tive pessoas, né? Eu nunca liderei pessoas. Era a primeira vaga que eu estava conversando sobre ser gestor, né? Eu falei, olha, eu nunca liderei pessoas, mas eu sou o fundador de um motoclube que eu tenho várias pessoas comigo. Então, assim, a gente organiza passeios, a gente organiza viagens, a gente organiza várias coisas. Então, assim, eu acho que tá funcionando bem, né? Então, assim, eu falei, olha, quando a gente vai brincar na rua, né? Eu falei, quando eu ia brincar na rua com meus amigos, eu era o cara que coordenava ali a bagunça, né? Então, se isso for minha Referência. referência como líder, eu acho que eu tô capacitado, né? Assim, então, sabe? Então, assim, era esse ponto do tipo, eu não tinha aprendido sobre. E daí aí eu percebi, aí eu comecei a ler muito assunto sobre liderança, muitos revistas, né, sites, assim, para poder realmente entender como essa questão, né, de liderança, como que eu poderia aprender a lidar mais com pessoas, né? Aí na faculdade a gente aprende sobre que a Venata ele traz, né, aquelas lideranças, a impositiva, a participativa e a delegativa, né? Então, ou você é muito brabo, ou você é muito da galera, ou você tem aquele time só para dar um suporte. E na verdade, nos dias de hoje, o que a gente mais precisa
é de um líder situacional, onde a cada momento, cada situação, ele vai ser impositivo, ele vai ser participativo e ele vai ser aquele que vai dar o suporte para a galera. Então, a gente tem que sair um pouco da caixinha para entender que o mundo hoje ele é muito mais dinâmico. A pandemia ele foi um acelerador de futuro. O que a gente está vivendo hoje, a gente ia viver daqui a 10 anos, né? A gente não imaginava que tudo isso iria acontecer. Tem até um livro muito legal, ultimamente, por todo lugar que eu estou indicando esse livro, que é O Visionário e o Integrador. O visionário é aquele líder que é das ideias, que faz, acontece. O integrador é quem coloca essas ideias em prática, transforma em realidade. Tem até um testezinho dentro do livro que você pode fazer para identificar para que lado você vai. Visionário integrador. Visionário Integrador, muito bom, da Sextante, que são... Ó, então, eu peguei meu celular para ver qual que era a editora. Então, a editora já tem que mandar uns livros para você, já que você está Já me mandaram, inclusive esse livro Já mandaram? me mandaram. Olha só. Foi muito bom. Eles são super queridos. Mas assim, não só esse livro, como várias outras questões, primeira coisa você vai para uma vaga de liderança, primeiro, será que você tem o perfil de um líder? Será que você tem saco? Porque, desculpa, tem que ter saco para você poder cuidar das pessoas. Porque você não vai cuidar, faz aqui, vai por ali, vem assim, vem assado. Não é só sobre isso, você tem que acolher essas pessoas. Em momentos até que são extra trabalho, né? Extra trabalho. Às vezes assuntos pessoais, você precisa acolher a pessoa, né? Você precisa acolher. Às vezes, gente, olha, eu dei um treinamento em Rondônia uma vez. 450 quilômetros da capital de Rondônia, lá pra dentro. E eu fiz uma dinâmica de grupo sobre empatia com um time que inicialmente estava muito desmotivado. E essa dinâmica de grupo era uma problemática que a gente lançava em cada grupo para que eles pudessem arrumar a solução para os problemas de cada um. Eram 5 grupos, 3 o tema era suicídio, para você ter uma noção. Então, os colegas que sentavam lado a lado não sabiam que o seu colega do lado já tinha tentado suicídio, porque isso não era falado. Então, a gente precisa entender o nosso perfil comportamental para a gente poder entender se a gente tem ou não a capacidade de ser um líder, para poder ter a sensibilidade e percepção para captar pessoas que estão passando por problemas muito maiores do que a gente imagina. Tem gente que está passando, hoje, por exemplo, está sentado do lado da tua mesa de trabalho e ela está sem comida na geladeira. E ela está com alguém internado no hospital morrendo. Sim. Porque está passando por uma situação e não fala por quê. Porque você só critica. Eu percebo as pessoas muito individualistas, muito agressivas nas palavras e não tem um acolhimento, não tem a parceria. Já cheguei, entregou o resultado? Cara, e aí, tá tudo bem? Como é que foi teu final de semana? Você tá de boa? Tá precisando de alguma parada? A gente falou sobre isso, entender muito mais do que o trabalho é entender também a pessoa, né? Esses problemas que ela também está enfrentando, né? Você não tem como viver hoje no mundo corporativo, na vida, na sociedade, sem que você preste atenção no outro. Não é porque a máquina está entrando. E não é um discurso bonzinho. Não, é realidade. Né? É realidade. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu quebrei meu pé no ano passado, né? E aí eu tinha uns parceiros de negócio e tal. Cara, eu não conseguia pisar. Eu tinha quebrado o pé em maio e depois eu quebrei de novo em outubro. Beleza. E aí eu trabalho de casa, então eu ficava com o meu pé paradinho ali, tranquilo, trabalhando. Só que doía muito, porque pé quebrado dói pra caramba, né? Fica latejando e tal. E aí teve um dia que eu tava numa reunião e as pessoas sabiam que eu tava com o meu pé quebrado. Eu falei assim, gente, eu tô me sentindo meio mal, tô com bastante dor. Eu vou me ausentar agora no final da tarde, porque eu realmente não... Enfim. Falei assim, acho que tem coisa que a gente não precisa entrar mais no detalhe, já falei, ponto. E eu me ausentei. Eu juro pra você. Quando eu peguei meu celular, eu fiquei 1 hora. Quando eu peguei meu celular 1 hora, tinha várias mensagens de solicitação. E tinha uma mensagem específica dizendo assim, tá bom, eu entendi. Já vi que você não quer me dar atenção mesmo, muito obrigado. Então, assim, cadê o carinho, o respeito com as pessoas, sabe? Isso não é discurso bonito. Isso aí é você ter... eu acho que é mais do que empatia. Porque empatia, você toma a dor do outro e você sente aquela dor do outro. A compaixão é você, cara, eu entendi o que você tá passando, deixa eu ver como é que eu posso te ajudar. E às vezes, a não enviar uma mensagem dessa, você ajuda muito ali o sistema. Da mesma forma, quando a gente está falando que a gente vai dar uma negativa para alguém no processo seletivo. Aquela mensagem automática, ela tem um poder de causar uma desmotivação naquele profissional enorme, sabe? Enorme. Eu sei que às vezes o volume é muito grande e você não consegue atender. Mas, caramba, se você consegue atender,
Por que que você não pode parar 1 minuto do seu dia e falar assim, pô, é isso, mas vou te ajudar a melhorar o seu currículo, vou te ajudar a melhorar o seu LinkedIn. Tem coisas que são muito sensíveis e a tecnologia ela tá vindo para ajudar, não para atrapalhar. Então, por que que a gente tem que se tornar também um robô? De sentimento, de ação, de atitude? Não dá. Não dá. E eu vou te dizer, uma hora essa bolha vai estourar. As pessoas elas já estão ficando irritadas, porque elas não estão sendo vistas. Os candidatos se sentem invisíveis, os colaboradores se sentem subutilizados. Entende? Então, eu acho que a gente está passando por um momento de transformação que, inevitavelmente, a gente vai precisar se posicionar diferente. Né? E que começa por você que está ouvindo isso, né? Porque se você não se preocupar com o seu desenvolvimento profissional, se você não se preocupar com o seu comportamental, se você não se preocupar com entender o outro e entender que a sua posição é para fornecer subsídios para o outro, para que o outro alcance os objetivos em comum, me esquece, você vai sofrer muito no mercado, né? Então, eu acho que a gente tem que. E eu digo uma coisa também: se todo mundo fizesse terapia, tava tudo certo. Se todo mundo fizesse um psicólogo, tava tudo bem, porque cada um resolvia os seus BOs lá no psicólogo, não precisava ficar xingando o outro, não. E assim, Jogar caneta nos outros. parava de jogar caneta do outro e descobrir que caneta voa, né? Que bom que o nosso sapato não voa também, né? Porque a pessoa tira o sapato, tão. Imagina. Se todo mundo não tivesse preparado assim, né? Ia ser uma bagunça, né? E aí, a gente ainda falando da tecnologia, quanto que ela está inserida no nosso dia a dia, você falou da questão do algoritmo, de entender o algoritmo das plataformas, seja o algoritmo, né, do LinkedIn, seja o algoritmo de alguma outra plataforma de emprego, como existem algumas aí no mercado. Entender esses algoritmos é super importante, né? Entender também a utilização da plataforma, né? Acho que também é super importante de como que aquela plataforma ali ela vai se comportar. Então, quando eu usava, né, também esses sites de busca de emprego, eu procurava entender muito bem ali, né, o que eu deveria informar, de ter o melhor perfil possível em cada um desses canais. Então, isso você falou de algoritmo, falou de entender da plataforma. Eu tenho aí falando um pouco de inteligência artificial. Eu já vi algumas pessoas falando sobre você melhorar o seu currículo utilizando inteligência artificial. O que você tem visto sobre isso no RH? O uso da inteligência artificial não só para o profissional, mas também para o recrutador e a empresa. Eu acho ainda um pouco arriscado, porque isso tem que partir de algo muito mais profundo, que é o seguinte: se a pessoa não sabe nem qual é o objetivo profissional que ela tem, como é que ela vai preparar um currículo que vai falar a linguagem de um computador, de uma inteligência artificial, né? Falar a linguagem tecnológica. Então, acho que primeiro precisa ter um entendimento muito sobre o que você quer, para que você possa explicar corretamente o que você quer, né? Então, assim, eu acho que existem muitas plataformas, mas existem muitas plataformas ainda que estão ali na tentativa e erro, e ainda acho que a educação ele é o ponto de partida para que elas funcionem melhor. Porque eu acho sim que vão existir cada vez mais tecnologias bem elaboradas que podem em algum momento atender, mas eu ainda acho que não vai substituir o humano. Porém, não adianta você ter uma tecnologia incrível que planta bananeira se você não pegar isso aqui e levar de informação para quem está se inscrevendo. Então, assim, beleza, eu quero ter o meu currículo que seja lido por aquela plataforma. Porque assim, ó, se a gente voltar voltar um pouco, a gente pensa assim: eu pegava o meu currículo e entregava na mão do recrutador, na caixinha do recrutador. Então, qual que era o filtro de seleção? Era pegando o recrutador na mão, via, faz sentido, vamos seguir. Era assim. Hoje o fluxo mudou. Hoje você escreve numa plataforma, chega a informação, ele avalia, opa, legal, vamos. Então, se você quer um caminho diferente, você tem que iniciar diferente também. Então, as pessoas iniciam do método antigo e querem ter o resultado novo. Então, as pessoas que estão aqui buscando, elas precisam entender como que eu vou chegar nesse resultado novo, tendo um comportamento diferente. E a gente ainda tem uma tradição de preparar o currículo como antigamente. Então, isso prejudica. Então, eu acho que a grande pegada das plataformas é investir em conteúdo.
Porque quanto mais conteúdo você investe, mais você educa a sociedade para o novo cenário, né? E essa educação vai fazendo o quê? Vai fazendo com que as pessoas se tornem mais qualificadas até na forma dela explicar, dela contar a história dela. No marketing tem o storytelling. Storytelling está totalmente conectado com o RH. Eu vou É, te entrevistar, Ricardo, me conta a sua história. A sim. vaga é de Google Se você Ads. não definir um storytelling correto para descrever tudo isso, você não consegue se comunicar da forma Você correta. não consegue. Você quer ver um storytelling básico que, se todo mundo fizer, dá super certo, Quero ver. até nas plataformas? X anos de experiência, formação acadêmica, empresas que passou, cargos que passou, que você viveu ali, com o crescimento profissional, principais habilidades técnicas, principais comportamentos, e faz um breve fechamento com alguns projetos e resultados. Acabou, você envolveu quem você é, o que você tem de trajetória, falou de habilidade, falou de competência, falou de resultado. Acabou. Porque quem está do outro lado, Ricardo, o recrutador, ele usa uma metodologia chamada metodologia STAR, que é através da entrevista de competência. O que é essa entrevista de competência? Eu te pergunto uma situação, quero saber como que você e o seu time executaram aquela tarefa para resolver aquela situação. Eu quero saber qual foi a sua ação individual e o seu resultado. Então, eu tô te perguntando, Ricardo, deixa eu te falar. Sei que você trabalha com assessoria de imprensa. Tô precisando de um gerente de assessoria aqui. Vamos lá, me diz aqui uma coisa. A gente tá com uma dor que a gente não tá conseguindo entrar nos maiores veículos. Você já viveu isso? Aí você vai me contar. Fala, e qual foi a solução que você achou? Você e o seu time? Aí você fala, olha, nosso time fez assim, assim, assado. Ah, legal, qual foi o seu papel? Perfeito. Disso tudo aí que você me contou, quais foram os resultados que você alcançou? Acabou. Eu consigo ver se você sabe o que você está fazendo, o que você colocou lá no currículo que você fez. Eu sei se você está mentindo ou não, porque eu pergunto, e qual é o botão que você apertou? Se a pessoa não souber responder, ela, É. né? Então você pode ir aprofundando com essa metodologia. O recrutador, ele usa isso. Só que isso não é só usado somente para a gente conversar. O sistema lá também está buscando. Deixa eu ver alguém que tem um resultado de implantação de Google Ads. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Deixa eu ver se tem alguma. E ele vai captando. Você parametriza e ele vai. Muitas plataformas de inteligência artificial famosas e conhecidas por aí, não são elas que determinam o fluxo de processo seletivo, quem determina é a empresa, só que ela toma a responsabilidade, por quê? Porque ela não educou lá na ponta como que o candidato faz para entrar. Então, Ela não educou nem o candidato nem a empresa, né? na maioria das vezes educa a empresa, mas aí a empresa não se torna porta-voz disso, né? Então, marketing de influência, marketing de conteúdo, ele é fundamental para você É. melhorar a marca empregadora e você melhorar a qualidade dos candidatos também, né? A tecnologia ela é fantástica, se souber ser É. bem utilizada, né? A gente vê, assim, já comentei isso, né? Houve uma explosão de comentários negativos sobre algumas plataformas, Sim. né? Com erros, com, por exemplo, reprovação ali. Teve uma explosão, né? E aí Uhum. você comentou de realmente não educar a empresa corretamente, né? Não É. educar. Por exemplo, o Reclame Aqui. O Reclame Aqui, eu acho que ele fez um papel muito importante, que ele educou as empresas nessa questão de relacionamento com os clientes, Uhum. né? Ou seja, ele abriu um canal para as pessoas reclamarem e ele começou a educar, por exemplo, sobre como deveria se relacionar, quanto tempo. E assim, eu falo isso que eu trabalhei em empresas que a gente tinha um olhar para o Reclame Aqui de extrema importância, né? Uhum. E eu sei que ele educou as empresas porque eu já fui educado pelo Reclame Aqui, né? Eu já fui treinado, participei de vários treinamentos do Reclame Aqui. Então, ou seja, eles tinham olha, a gente vai abrir um canal para os consumidores reclamarem, tá aqui. Mas eu também vou educar as empresas para que você diminua essa reclamação. E foi muito positivo, porque Uhum. realmente a gente aprendeu a mitigar problemas, a identificar problemas, enfim. Então, isso foi extremamente positivo, né, nesse cenário aí de educar. Então, acho que talvez esteja faltando ainda um pouco essa educação das plataformas em relação à empresa, por exemplo, como vai dar um feedback, como vai reprovar um candidato, Uhum. né? Não é simplesmente aquela mensagem automática, Não, é né? verdade. Então, assim, tem um pouco É. disso aí, né? E você sabe, e isso é muito importante, eu não sei se as pessoas estão conectadas com isso, mas o Reclame Aqui, por exemplo, é uma das 3 plataformas que eu sempre indico que as empresas precisam ficar de olho. Por É. exemplo, quero contratar para minha empresa. Eu sempre digo para os candidatos e sempre falo para as empresas: como que tá a sua nota no Reclame Aqui?
É, Porque eu não quero trabalhar numa empresa onde essa empresa não trata bem os clientes. sim. Eu não vou manchar a minha marca profissional por conta disso. É. Segunda plataforma é o Glassdoor, onde os funcionários fazem é, é, os funcionários fazem as avaliações anônimas sobre aquela empresa, então, assim, é o time interno lá falando, ó, gosto, não gosto. E o terceiro ponto é o Google Meu Negócio. O que estão falando lá no Google Meu Negócio sobre essa empresa? Então, se você, como empresa, quer contratar bem, você não fortalece essas três pontas, você está perdendo aí espaço de trazer os melhores candidatos, porque os melhores candidatos querem estar nas melhores É. empresas. Não é só para atrair cliente, porque se a gente fala, você falou Não, de Reclame Aqui, você fala de Google Meu Negócio, a gente pensa somente em atrair cliente, no mas tem comercial. o ponto de atrair os melhores funcionários, né? Exatamente. Por exemplo, uma empresa que ela tem que ela conversa ela mostra o dia a dia da empresa dela. Ali nos stories do Instagram, vamos dar um exemplo. Quem tá aqui buscando oportunidade, que tá vendo, pô, caraca, que empresa maneira. Quero trabalhar ali. Pô, que empresa cool, que empresa. Pô, gostei desse negócio. Então, olha como você está fortalecendo a sua marca e você está atraindo os candidatos porque você fez um stories legal mostrando a cultura da tua empresa, sabe? Então, assim, você passa a se tornar desejado. E quando eu te perguntei, até agora a gente estava conversando, eu falei assim: você procura cliente do LinkedIn ou os clientes que te procuram? É. E as empresas elas têm que falar assim: eu tenho que ficar desesperado, correndo atrás, fazendo hunting das pessoas, ou são as pessoas que têm que vir até mim e falar assim: cara, quero trabalhar com você. É. Isso é maravilhoso. Eu tô cansada de mandar mensagem lá no LinkedIn e receber assim: caramba, Ana, que legal! Que é você pô, eu sempre quis passar por uma entrevista com você. Eu falo assim: bom, tô acertando, É. né? Então, quando lá atrás falaram que seria loucura de eu falar sobre humanização, agora eu tenho certeza de que eu tô no caminho Quando certo. as pessoas procuram você querendo trabalhar com você, né? Você pensa, pô, peraí, minha marca e o meu trabalho está sendo atrativo de alguma maneira que as pessoas se interessam, né? Exatamente. E as empresas hoje em dia, se não se preocuparem com isso, vão ter cada vez mais dificuldade de atrair. E aí a culpa vai ser de quem? O RH, É, né? Porque é o RH que não retém, é o RH que não contrata, é o RH. Sim, existem muitas falhas, mas ele vai ser educado e, ao mesmo tempo, você está fortalecendo o seu employer branding. é. As empresas são muito preocupadas no seu brand, na sua visão, mas sempre relacionada a atrair clientes, mas ainda tem um fator importante que é atrair profissionais qualificados, né? Porque o profissional qualificado, ele vai querer escolher de fato a empresa, né? Uhum. Ele não vai para qualquer empresa. Não. Assim, quando antes eu trabalhava em empresas, eu fazia isso. Tipo, quando eu tô procurando empresa, eu me candidatava para as empresas que eu percebi que existia Uhum. alguma sinergia, né? Ou até quando recrutadores entravam em contato comigo, eu queria também entender se existia alguma sinergia ali com a empresa, se seria um local que de fato ficaria feliz em Uhum. trabalhar ali, né? É. Assim, eu não vou ser hipócrita de dizer que a gente só vai agir pensando dessa forma, porque chega um determinado momento que você não tem o que fazer. Você precisa pagar suas contas, né? Você Sim, está claro. desempregado, você está ali, o Não é. que que eu vou fazer? Eu preciso trabalhar. Sim, Foi igual comigo. Eu falei, cara, meu filho nasceu, fiquei desempregada, não conseguia emprego, vou fazer o quê? Eu vou me virar, sim, né? o que aparecer eu tô Eu pegando, tô né? pegando, então Mas você depois que vai. você estabiliza, talvez você comece a É. procurar algo que te faz bem, né? Mas até você sair distribuindo, se, vo- se você começa a panfletar seu documento, você mexe com a tua autoestima porque você está mandando currículo para vagas que realmente não tem conexão. Então, não tem problema de você distribuir, mas distribui com foco, distribui com direcionamento. É. Ah, vou assumir um cargo, vou dar um passo para trás para eu poder depois dar para. Dá, mas beleza. Se não tiver jeito, ok, porque você precisa pagar ali as suas É. contas, né? Mas a gente sempre tem que ter visão que dentro da pirâmide de desenvolvimento de carreira, né, você tem o emprego, né? Ali o trabalho, que é para pagar suas contas e tirar do ócio. Depois do trabalho tem a carreira, que é onde você trabalha com o que você gosta, você é feliz e você ganha sua grana ali, ganha seu dinheiro. Tem a missão, que é muito diferente de propósito. Missão é a ferramenta. Então, eu tenho uma empresa onde eu ofereço ferramentas para o meu time para que eles cumpram a missão deles. A missão é o quê? Executar tal tarefa. Para quê? Para alcançar
a ponta da pirâmide, que é o propósito. O que que é o propósito? É o quanto que eu estou impactando a tua vida, quanto estou impactando a vida do outro, quanto estou impactando a vida de fulano, ciclano. Então, a ferramenta é a sua missão, o seu propósito é o quando você está usando essa ferramenta para transformar o cenário. Nem sempre você vai estar podendo viver ali naquele cenário bonito. É. Meu Deus, estou na minha missão com a ferramenta certa para atingir e mudar o cenário. Mas espera aí, quando você está lá no trabalho, que inclusive, Ricardo, tem uma frase, se tu conseguir botar aqui embaixo para ficar bonito, o pessoal anotar, é assim, ó, até o trabalho errado que você tá ganhando. Por quê? Porque você está desenvolvendo comportamento que você não desenvolveria se você tivesse um trabalho bom. Entendi. Porque você só desenvolve resiliência quando você está passando É perrengue. verdade. Você só desenvolve habilidade de segurar a língua quando você está sem, né, assim, uma Sim. situação confortável. Então, a dificuldade, o trabalho ali que você não tem sentido, que você só está indo para pagar a conta e sair da ociosidade, ele é fundamental para desenvolver competências que você não desenvolveria se você tivesse um trabalho bom. Tem que aprender até nessas situações, né? Até O que nessas que eu posso situações. aprender daqui para levar isso quando eu for progredir de carreira, for para alguma outra empresa que realmente eu queira ir, né? É isso, e não tem jeito, né? Eu sei que às vezes é uma luta. Pô, quantas vezes já soquei aquele volante que eu tô fazendo aqui? Pô, hoje eu entendo o que eu tava fazendo É. ali. Eu entendi que eu conheci inúmeras histórias, eu conheci inúmeras pessoas, eu vivi informalidade. Eu deixava meu filho com a minha mãe, pô, eu tinha que tirar leite amamentando. Enfim, era uma loucura a É. minha vida. Então, eu conheci um lado que talvez eu não teria conhecido se tudo tivesse sido um sucesso, né? Sim, E a vitória, depois do perrengue, ele tem um sabor é diferente. verdade. Não, e você falou, às vezes dá um passinho para trás, mas tem um objetivo, né? Você falou dos seus desafios. Eu comecei também como vendedor de loja e fui garçom do Outback, né? Ai, que legal. Mas eu tinha um objetivo, né? Tava Hum. ali, pô, beleza. Então, foram duas coisas que eu fiz que foram tão úteis para mim, de aprender a servir, sabe? Aprender, Uhum, não servir, né? A bandeja ali, mas servir as pessoas, né? uhum. E hoje eu trabalho com marketing e eu percebo que servir é fundamental, servir bem é fundamental. Por isso que às vezes no LinkedIn eu sempre comento assim, servir bem para servir sempre. É um dos É, comentários que eu faço verdade. ali para as pessoas quando alguém comenta alguma coisa, eu falo servir bem para servir sempre. E que eu acredito que é realmente isso. E esse aprendizado que eu tive de servir as pessoas, de atender as pessoas, de estar ali lidando com várias pessoas diferentes, eu tinha um objetivo que eu falava, não, que eu quero, estava estudando na faculdade e eu quero trabalhar com isso, quero trabalhar com aquilo, esse ponto, né? Então, você quando tem um objetivo, você pode fazer alguma coisa que talvez, não, eu já queria estar na faculdade e já estar trabalhando na minha área, queria, né? Queria Uhum, estar já trabalhando com marketing numa grande empresa, mas de fato não era possível, né? Não tinha uhum. ali a experiência necessária. E isso foi muito bom porque eu fui para o mercado de trabalho depois para procurar emprego na minha área, já com uma certa experiência, né? Aham. Já com uma certa experiência. Não era experiência no marketing, mas era uma experiência de trabalho. De vida, né? E isso contou muito porque eu já tinha uma experiência de trabalho, já entendia algumas questões, já entendia alguns elementos que eu acredito que aquilo ali me ajudou ter uma diferenciação, né, quando eu fui procurar trabalho já na minha área. É, com certeza. E também para você saber filtrar o que você não quer, né? É, Que a gente geralmente mira no que a gente quer acertar, mas a gente não elimina o que a gente é, pro lado que a gente vai errar. Então, eu acho que se você começa a filtrar a sua carreira pensando em qual caminho eu não quero, vai facilitar você é identificar o verdade, caminho que você quer. é verdade. Quantos erros e acertos a gente já não teve ao longo da nossa trajetória, que hoje ajuda a gente a filtrar a direção que a gente quer. Hoje eu sei exatamente o que eu não quero, É, e cada dia que passa eu tô muito mais, assim, certa do que é. eu quero. Hoje posso dizer com propriedade o que eu amo e é isso, mas Para não foi assim trabalho, sempre. mesmo que a gente esteja trabalhando em uma empresa, trabalhe, hoje, empreendendo, o que a gente não quer de cliente, É também tem isso. isso, né? E na vida pessoal também, né? O que a gente quer, a gente não quer na nossa vida pessoal, né? É isso, Com quem eu quero me relacionar e com quem eu é não quero me isso. relacionar, É, né? Seja numa questão amorosa, seja numa questão pessoal, né? As é pessoas que eu isso. quero me relacionar e as que eu não quero. É isso. E esse filtro que você faz de vida, ele é fundamental para determinar onde você quer chegar. Em um momento da minha vida, eu eliminei muita gente, muitos comportamentos, e até roupa do armário, assim, fiz uma limpa Sim, geral, por quê? Porque quando você filtra, direciona, você, enfim, é a minha crença, né? Você acaba
abrindo os caminhos ali, né, para Com certeza. você receber novas oportunidades. Então, eu acredito que um primeiro passo para um bom desenvolvimento de carreira é você estar com as pessoas certas. E as certas não que vão te abrir portas, as que vão principalmente te fazer não desistir. É verdade, com certeza. Né? E, bom, caminhando aqui para o nosso fim do nossa conversa, é, pensando numa mensagem final aí para quem está nos ouvindo, e sempre a gente começou a falar de três lados aqui, né? Uhum. Do colaborador, do RH e da empresa, porque Aham. são essas três personagens, eles se conectam em algum determinado momento, né? Uhum. É, rapidamente, nesses três caminhos, assim, a gente falou um pouco de cada um, né? Das empresas, a importância delas pensarem no colaborador, o RH, a importância de fazer toda a análise do perfil comportamental, técnico, de saber, né, quem está contratando, do RH também, do colaborador, dele estar apto ali para aquela vaga, de entender o que precisa, entender o que a plataforma ela quer. Mas com uma mensagem final, o que você deixa aí para as pessoas que estão nos assistindo e acompanhar a gente até o final? Eu acho que eu poderia trazer, enfim, a cabeça da gente. Empreendedor é assim, Sim, né? Falar mensagem, não podia falar um montão de coisa já aqui. podia, a gente pode fazer mais uma hora de gravação. Que aí a gente dá outra mensagem É, final e vambora. A mensagem final que ultimamente eu tenho deixado muito para as pessoas é para que elas nunca deixem de perder a fé nelas mesmas. Porque seja o gestor, seja o recrutador, seja o candidato, pelo menos na minha vida, o que me levou mais longe aí de trajetória foi porque eu nunca perdi aquela chama dentro de mim que me dizia assim, cara, tá ruim, mas vai dar bom. Sabe, não tá legal, mas o negócio vai dar certo. Acho que a maioria não, acho que tudo na minha vida eu consegui porque eu não desisti. E eu vou te dizer que já tiveram momentos, meu amigo, que caraca, eu falei assim, socorro, eu não aguento mais, eu não tenho força, eu não tenho disposição. Mas aquela chama ali da caminhada dentro de mim, ela nunca se apagou. Às vezes a gente vai dar aquela calma, vai aquela desacelerada, sim, porque tem coisas que você só vê a 40 por hora, né, é, não a 200. Mas não perder a fé sempre foi um ponto determinante para que eu continuasse vendo os resultados acontecendo, que bom. porque tiveram fases bem difíceis, assim, ao longo da trajetória, e eu acredito que vão ter muitas fases Sempre vai difíceis ter. ainda, mas essa chama que não se apagou dentro de mim é o que me move. Então, eu acho que é isso que é a primeira, assim, de cara, o que eu desejo que as pessoas tenham, assim, dentro delas, né? Que elas nunca percam essa chama ali acesa, porque é isso que faz a gente viver, né? E que as pessoas entendam que o servir, ele faz parte do que eu acredito que a gente veio fazer aqui. Eu acho que a gente tem que fazer sempre, a ponta final tem que ser sempre deixando a outra pessoa muito mais rica do que ela estava quando ela cruzou o seu caminho, né? Então, acho que é isso, acho que essa é a mensagem mesmo, que as pessoas elas possam realizar os seus sonhos e que não desistam assim como a gente não desistiu, né? Não, Que a gente vai pensar, vai sofrer pra caramba, mas tá dando empreender, certo. empreender é todo dia se acordar com alguma coisa nova, né? É. Esse que é o Essa bom. semana a gente não ouviu Na Porta, o pessoal do Na Porta falando, Sim, empreender é um ato de coragem, né? É um ato de fé, então é não desistir. de muita coragem. Bom, pessoal, conversei com a Ana, excelente, aí, como falei desde o começo, excelente profissional. Quanto trouxe de informação importante. Eu aconselho que, se você não conhecia, siga para mais conteúdos aí de qualidade. Muito feliz aí de vocês estarem com a gente aí assistindo. Mais um Tech Talks e até a próxima. Muito obrigado. Tchau. Obrigado, Ana. Valeu. Imagina.